Agora, a primeira coisa, flexibilidade fraterna. Então, essa flexibilidade fraterna que é a definição que eu chamo de nega fraternidade, flexibilidade fraterna. Tá certo? Dentro desse aspecto aí, você começou falando que as consciências que chegaram da turma da monja começaram a comentar do primeiro encontro seu. Ela é da equipe da monja. De vez em quando eles aparecem. Eu notei, pelo jeitão que eu tenho, sintomas, sinais anamnésticos. A gente vê o que é. Pelo parafaro, Cheiro, focinho. É o processo parafocinho. Então, tá, ele comentou... Marcos, você está entendendo bem? Você não entende bem dessas coisas. Parafocinho, Marcos. É de cachorro e de gato. Então, eles comentaram para você lembrar do primeiro evento, primeiro momento que você pensou. E você começou a falar e falou dos serenões. Volta nesse primeiro momento, qual que era a mensagem desse primeiro momento mesmo? O que tinha de conteudístico disso? Mas é o primeiro momento, você está falando deles para mim? Não, o primeiro momento que você lembrou, que você começou a pensar sobre isso. O meu negócio todo é para estudar o caso que eu estava expondo lá, do périplo evolutivo. Esse aqui é o termo que estava lá. Isso está dentro de minhas notas, e eu estava fazendo um processo, uma leitura. Quando isso atravessou a minha cabeça, eu vi que tinha um processo aí, que tinha o enumerador, esse negócio todo. Falei assim, então deixa eu pensar. Aí eu geralmente lá no escritório, eu tenho um lugar que é um superdame, que eu ponho meus pés. Eu apaguei a luz, sentei, deitei lá e recosto, eu fico recostado. E comecei a pensar no negócio tudo que veio. Quando eu vi direitinho o quadro, até comecei a ver, falei assim, não, esse quadro, onde é que eu vi isso? Não é possível, eu vi isso em algum lugar. Então é como se fosse um funil do processo de evolução, não é o cone de luz, não. É uma cornucópia de luz, ou cornucópia evolutiva. Aquilo que vai saindo. Então, o princípio consciencial da evolução e o caminho dele, aquilo expandindo. Aquilo, então, vai criando uma forma holopensêmica cada vez maior da pessoa. Então, eu vi isso em algum lugar. Eu tenho uma leve impressão que foi um processo aquilo que eu chamo das maquetes vivas, dos problemas, que às vezes tem uns lugares desses lá naquelas parapsicoteca. E isso foi agora de manhãzinho, sabe, de manhã, estava aí. Agora, isso veio e foi aquele crescendo. Quando eu vi direitinho a cornucópia, até no fim. Então começa a cornucópia na botânica e acaba na CL. Você está entendendo como é que é? E aquela condição ali. Como é que era o caminho disso? Aí então eu vi, eu acho que já está na hora então de começar a falar sobre a pré-CL, que é o que eu comecei a querer escrever lá para ver. Foi aí que ele apareceu. Agora, eu vejo muitas coisas dessas, quem me ajuda mesmo é o enumerador. Porque ele faz o mise-en-scène, ele prepara a turma, ele é o receptor, como é que chama? Tem um nome para isso. É o receptivo, né? Que é a profissão do receptivo. O amparador, o mestre de cerimônia, tem muito disso, vocês estão entendendo? O receptivo. Aquela pessoa que acata, é o acatador da história, o acolhedor, sabe como é que é? Ele, então, é que deve ter propiciado essa condição. O negócio ficou tudo mais claro de uma hora para outra. Agora, o melhor da história. Você sabe que o numerador, às vezes, ele gosta de fazer estimagem. Por quê? Por causa dele. E nós sempre estamos estudando juntos. Está entendendo? Eu nunca posso falar que eu sou uma pessoa sozinha. Eu não sou. Por causa do processo consciente, eu não sou. Eu expliquei isso aqui um dia desse. Hoje, se vocês forem pensar, a maior parte das 24 horas eu estou sozinho. Eu, como diz aquele filme, eu e eu mesmo. Não é isso? Tem um negócio, eu comigo e eu mesmo. Eu comigo e eu mesmo. Não é isso? Não, tem um traço dele. Então, veja, essa situação, a maior parte do tempo é isso, mas esse fisicamente não é hora nenhuma. Eu sou uma pessoa que já faz algum tempo que observa. Eu nunca estou sozinho.
Então, por isso que eu falo, vivo brincando com aquele negócio, fazendo de vez em quando até uma chacota lá com nós, sobre essa bobagem que a psicologia chama de solidão. Isso não existe. Solidão é vamos dizer, o substantivo, que é o sinônimo, é ignorância. Solidão significa ignorância. Não existe isso. Então, se nós formos pensar do ponto de vista parapsíquico, não tem jeito de haver a solitude. Entende? O insulamento. Insulamento quer dizer, a pessoa ser uma ilha. Não existe isso. Ela nunca é uma ilha. Nós todos somos arquipélagos. Por isso que eu falei que nós somos consciências poliédricas. O processo da polivalência, o problema da versatilidade, comprova essa realidade o tempo todo. Como é que uma pessoa ela pode ser polivalente, isolada? Vocês não acham que isso não conjumina? Uma pessoa versátil mostra que ela é pluralizada. Se ela é pluralizada, ela é atacadista, não é, irmão? Como é que é aqui? Vamos pensar. Sobre o serenão deixar o planeta após não ter mais nada a aprender. Entendo perfeitamente a ideia, mas me ocorreu que talvez o momento certo para abandonar o planeta seja quando não tem mais o que ensinar ali. Qual a sua opinião? Tem lógico ou é maluquice minha? Não, total. Agora, você viu por acaso, por ventura, esses dias, a gente falando aqui sobre o texto mais sério da Retromãe? Parece que ela não viu, né? Ela não viu o que nós falamos aqui de Retromãe. Eu falei, uma das coisas que mais deve pegar o serenão no fim de tudo é a Retromãe. É a gratidão que ele tem para o processo interassistencial. Então, veja, olha bem o que é que eu falei de Retromãe. Pesquisa que eu estou falando de medicina. Bezerra fez muita assistência ao povão. Os amparadores ligados ao trabalho da conscienciologia, o Hayek, Rosengarten, o numerador, Glasnost, Espartano, que é o Éforo, entre outros, e sem citar os evoluciólogos, são ligados mais à serenona monja, ou isso depende da holobiografia de cada um? Não, depende da holobiografia de cada um. Quem é mais ligado à monja aqui somos nós aqui, pobres aí, junto com alguns de vocês aí. Como podemos aproveitar esse rapport com certos amparadores em determinados amparos de função? Pensando bem, não raciocinando nada contra ninguém mais, tendo linearidade autopensênica, cosmoética e priorizando, antes de tudo, a interassistencialidade. Eu acho que eu já dei aí, né? Isso aí envolve o código pessoal de cosmoética, etc.